dia, bom dia. Obrigado aí por todo mundo estar com a gente num domingão, 11 da manhã, sala cheia. Aqui a gente vai falar hoje sobre streaming, streaming fora do mainstream. E acho que são dois desafios interessantes para a gente discutir aqui. O primeiro é entender as oportunidades do streaming, que é parte da realidade de praticamente todo mundo aqui. Hoje o streaming não é mais uma questão de classe social, de acesso, você tem ele de formas diferentes, você tem para todo mundo, você tem o gratuito, você tem o pago, são modelos diferentes para a gente entender e se adequar e saber o que faz mais sentido para a gente. E o mainstream, que no Brasil é uma discussão também muito complexa, né? Estava conversando antes com o Dom Filéu, a gente hoje fala de bolhas, de nichos no Brasil que tem 10, 15, 20, 50 milhões de pessoas. Como é que isso é uma bolha, né? É maior do que vários mercados, vários países, uma junção de países não tem a população de 20, 30 milhões como a gente tem nichos e bolhas no Brasil. Então, não ser mainstream não significa ser baixa audiência, ser pouca gente, ser coisa específica. Significa ter um recorte interessante e inteligente para a gente distribuir esses conteúdos, essa informação e atingir essas pessoas de alguma forma. Queria começar abrindo para vocês falarem um pouquinho da plataforma do serviço, das empresas de vocês. A gente tem um complemento bem interessante aqui, a gente tem uma plataforma de streaming, a gente tem uma produtora de conteúdo, a gente tem uma plataforma de comunicação e de mídia. Então, acho que é o tripé perfeito para que o conteúdo aconteça e chegue nas pessoas. Então, por favor, Larissa, se você puder comentar um pouquinho da Wolo TV. Dá para ouvir bem? Ótimo. Oi, gente. Bom dia, tudo bom? Espero que todo mundo não esteja com fome, porque já é hora do almoço, né? Eu sou a Larissa, sou diretora de parcerias da Wolo. E a Wolo nasceu com... Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Eu sou uma mulher preta, tenho 1,70 m, meu cabelo está trançado, e eu visto uma camisa marrom e um tênis branco com vinho. Enfim, sou filha da Cláudia, neta da Terezinha, a matriarca de 20 netos e 9 filhos. Sou gaúcha, hoje eu moro em Salvador, já morei um tempo aqui em São Paulo. E sou diretora de parcerias da Wolo desde 2018. A Wolo é uma plataforma de streaming que nasceu para dar autoridade e autonomia para os criadores de conteúdo, para a produção audiovisual. Então, para a gente parar de falar que é um nicho, como o cara estava comentando aqui, porque as grandes produtoras não estão olhando para as pessoas, para o conteúdo em si, como deveriam. A distribuição é falha, então a gente nasceu como uma plataforma independente, justamente pensando em abranger novos públicos. Dom Filó. Bom dia a todos. Meu nome é Acho Lopes de Oliveira Filho, sou um homem negro, retinto, cis. Tenho 73 anos, acredito que eu sou o mais velho no pedaço. Respeito, por favor. Isso é para descontrair e, para, ao mesmo tempo, colocar para vocês a importância desse momento de estar discutindo essa questão do streaming, em especial no foco da cultura negra, né? E durante aqui essa nossa fala, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é a CUTNE, que é um Instituto de Cultura Negra, onde nós temos a CUTNE TV, que é o negócio, o business. Esse é o nosso momento agora. Boa. Lilian. Bom dia, pessoal. Tá sim. Alô? Bom dia, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Eu sou Lilian Prado, eu sou Country Manager da Show Heroes Brasil. A Show Heroes é uma plataforma de vídeo que opera aqui desde 2013, entregando a solução às verticais de vídeo para os anunciantes. Então, o que a gente faz lá é justamente fazer uma curadoria de conteúdos relevantes, de conteúdos bons, e levar estas soluções para os anunciantes que buscam veicular os seus anúncios em contextos que sejam seguros, em contextos que sejam relevantes para suas marcas. Então, basicamente, é isso que a gente faz. Quando a gente distribui esse vídeo publicitário, a gente está falando das plataformas de streaming que estão embarcadas nas TVs conectadas, em desktop, em mobile também, mas a gente acho que vai falar um pouco mais sobre isso aqui. A grande transformação do comportamento desta audiência está acontecendo neste ambiente de TV conectada mesmo, né? Então, e é justamente aí onde
conteúdos de qualidade, que a gente vai falar um pouco aqui, passam a fazer mais sentido para o anunciante. Vamos lá. Boa, boa. Dom Filó, falando um pouquinho já no sentido do conteúdo, da produção e da distribuição. Hoje o Kushner, como o senhor levantou, é uma plataforma muito maior, né? É um instituto, defende a cultura, e a saída para o público é uma plataforma de streaming com esse conteúdo. Como hoje você trabalha para levantar esse conteúdo, para produzir conteúdo original, para resgatar conteúdos históricos? Quais são as principais dificuldades para que isso aconteça e esteja disponível para a audiência? Bom, muito bem. A Kutni, ela se baseia no acervo. Esse acervo nasce em 1980, né? Nós estamos falando aí de 43 anos. Esse material todo foi digitalizado e está hoje disponibilizado no que a gente chama da 1.0, que é a plataforma, que é o acervo. Dentro dessa plataforma macro, nós temos a 2.0, que é exatamente o Video On Demand, que é o VOD, né? Onde nós damos um outro tratamento. A gente trabalha com 4 pilares. O primeiro pilar é o acervo, que é a memória. O segundo é o entretenimento com letramento racial, que é a Kutni TV. O terceiro é a escala, né? Onde a gente precisa se posicionar no mercado e buscar distribuição. Então, o nosso trabalho em si se baseia, nosso plano de negócio é o seguinte: nós não cobramos nada, é tudo gratuito. Então, basicamente, o nosso foco é a publicidade. Muito bem, então, a partir do momento que você tem a Kutni TV, você precisa distribuir. Então, nosso primeiro foco hoje é passar para o mercado que existe, né, um potencial. Então, contextualizando o que é a cultura negra nesse país. Nós estamos falando aí de 110 milhões de pessoas, 115 milhões de pessoas, perdão, negras, né? Nós estamos falando que, se você colocar em termos quantitativos, é maior do que a classe A do Brasil. Então, estamos falando de 115 milhões de pessoas, é um mercado. Muito bem, até então, não tivemos, né, a cultura negra, né, representada, do ponto de vista do mercado, devidamente. Mas nós temos aí um novo momento esse que você consegue verificar a publicidade de negros dentro do mercado. Você, por exemplo, quero citar aqui a novela Vai na Fé, por exemplo, né? Nós tivemos 80% do elenco negro, recorde de faturamento, né? Então, existe um mercado. Lá na minha juventude, eu ficava assim: poxa, cadê o... Espera aí, eu também uso pasta de dente, eu também uso essa pasta de dente Colinos, mas eu não me via na televisão. Hoje a coisa muda. Então, a partir do momento que a Kutni TV chega, né, no segundo pilar, que é o entretenimento. O terceiro, a distribuição. Então, nós optamos pela Fast, o canal Fast, que está aí, deu um boom, né? Então, vamos estrear agora em novembro na Samsung TV Plus. Estamos falando de 11 milhões de aparelhos nesse país. Então, nós temos um mercado, nós temos escala. Massa. Perfeito. Então, temos agora o quarto pilar. Esse é o grande desafio, que eu conto aqui com a maioria de vocês, que é a sustentabilidade, né? Então, precisamos que essa TV, não só a nossa TV, mas também todos os veículos, possam ter esses anunciantes para se autossustentar. Parar por aí para você dar seguimento. Interessante é esse o ponto, né? A plataforma de streaming de vocês não está dentro do mainstream, mas fala com uma audiência totalmente mainstream, né? Estamos falando de mais da metade da população de um dos países mais populosos do mundo, 115 milhões de pessoas. Qual é a marca, qual é o anunciante que não quer conversar e ser preferido de 115 milhões de pessoas, né? Se você conseguir 10% dessa audiência, você já tem um negócio de sucesso. Larissa, a Olo TV nasceu com uma proposta muito parecida com o que é a Kutni TV. Vocês pivotaram o negócio nesse momento e hoje estão trabalhando mais com a questão de produção e de viabilização de conteúdo do que com a distribuição.
Hoje, quais são os desafios dessa produção e como vocês estão trabalhando para viabilizar e qual que é a linha de conteúdo e de abordagem de assuntos que vocês têm hoje? Sim. A Olo nasceu como uma plataforma de streaming e, depois de estar pronta, a gente teve o nosso maior desafio foi o consumo, né? Que o Dom acabou de falar. A gente precisa que as pessoas consumam e as pessoas não costumam consumir de pessoas pretas se elas não falam, meu produto é um produto preto, porque a gente aprende a consumir produtos brancos. Então, se você não fala, meu produto é preto, está aqui, está no mercado também, as pessoas acabam não consumindo. Então, entendendo isso, que é um mercado que a gente sabe que traria retorno para a gente, mas a gente não teve investimento suficiente para manter a plataforma, a gente decidiu mudar o caminho, mas não o destino final. Então, a gente mudou o caminho, construindo a Olo como produtora. Então, hoje a gente tem nossos projetos para o final desse ano e para o ano que vem. São 3 longa-metragens que já estão em fase de captação e um projeto de oficina audiovisual para jovens pretos em Salvador. Esses alunos vão aprender todas as partes de produção, desde roteiro, produção gráfica, tudo sobre audiovisual, e a entrega dessa oficina são 2 curta-metragens. E a gente vai contratar eles como assistentes para poder fazer o longa-metragem desses outros 3 filmes que a gente tem propostos. A gente decidiu fazer essa transição pensando em dinheiro. Quando você tem o CNPJ preto, o seu maior desafio sempre é grana. Então, a gente falou, bom, não vamos desistir, porque é um mercado, tem dinheiro aí, mas como que a gente faz para conseguir deixar sustentável, né, que é o que você falou. Sem sustentabilidade, sem poder pagar as pessoas que trabalham com a gente, as coisas não funcionam. Então, a gente decidiu seguir dessa forma. A gente já teve na plataforma mais de 200 conteúdos de outros produtores audiovisuais, e a gente sempre foca em produtoras pretas, trazendo conteúdo que não sejam conteúdos de dor. Então, tem humor. A gente lançou, em 2020, uma série, que é A Casa da Vó, com a nossa ministra, Margareth Menezes, como uma das protagonistas. E foi aí que a gente pensou que seria o boom da Olo, mas, quando a gente olha para número de consumo, não foi. É por isso que a gente decidiu fazer essa transição. Mas o destino final é voltar com a plataforma de streaming para poder colocar esses projetos que a gente vai produzir dentro da plataforma. Perfeito. Respondi? Com certeza, com certeza. Lilian, eu vou te explorar um pouco como grande especialista nesse universo, porque, conversando com muita gente do mercado, inclusive, apesar da TV conectada já ser, até por pesquisas da Nielsen com a Show Heroes, a preferida de 6 em cada 10 pessoas no Brasil para consumir conteúdo, principalmente pela questão do on-demand, que está evoluindo muito no Brasil e no mundo inteiro, muita gente ainda não entende o que é a TV conectada e, principalmente, a questão dos canais FAST, como o Dom Filó levantou, e do AVOD, né, da publicidade viabilizando o acesso ao conteúdo que não necessariamente você tem os assinantes, porque uma plataforma de streaming, até chegar no mainstream, ela não vai sobreviver provavelmente só com assinatura, porque para você sobreviver de assinatura você tem que ter um volume, como você tem Prime Video, Netflix e as grandes. Então, a publicidade talvez seja a saída para a existência dessas plataformas. Como são esses modelos e a TV conectada, como ela pode auxiliar nesse universo para que essas plataformas existam, né? Boa, Karan. Primeiro, obrigada pela oportunidade de trazer esse ponto, né? O que é TV conectada? Porque a gente sempre fala em TV conectada, mas a gente não entende muito bem o que faz parte desse conjunto, né? Então, a gente costuma dizer assim, são 3 critérios para a gente dizer que este conteúdo está sendo distribuído numa TV conectada. Então, uma TV conectada parte do pressuposto de que é um aparelho que está conectado com a internet e que, a partir desta conexão, eu consigo consumir conteúdo de streaming, conteúdo on demand. Então, é a segunda característica. E, além do conteúdo que chega através da internet, o conteúdo de streaming, eu consigo assistir esse conteúdo na tela grande. Ou eu plugo, por exemplo, um console de game na minha TV, ou eu plugo um aparelho de streaming, um set-top box, como um Roku TV, por exemplo, na minha TV, ou eu tenho uma TV, uma Smart TV que já vem preparada para consumo de conteúdo através das plataformas de streaming. Então, isso é TV conectada.
Aí não entra tablets, não entram os smartphones, né? Porque aí já faz parte de um outro conjunto de devices, de aparelhos. O que acontece, o que a gente vem percebendo, assim, e esses conteúdos de streaming, como o Karan trouxe aqui, eles chegam para nós de duas formas, né? Gratuito ou pago. Então, a gente pode pagar a assinatura ou pagar a transacional, aluga um filme especificamente, um conteúdo, ou ele é gratuito, e nesse caso é gratuito para nós, mas quem remunera, quem paga pela conta é o anunciante. E o que a gente percebe, o que vem acontecendo, é justamente isso que a gente está trazendo aqui, né? A partir do momento que essa audiência migra de um canal, migra de um ambiente para um ambiente de TV conectada, essa massa, ela passa a ser interessante para os anunciantes, né? Então, eu disse aqui para vocês logo no início, a gente começou a operar no Brasil em 2013, com as primeiras soluções para os anunciantes, ainda o universo, essa audiência ainda era muito pequena aqui no Brasil, mas de lá para cá, a coisa foi mudando, né? No ano de pandemia, quando a gente entrou na primeira semana de isolamento social, em 2020, a gente registrou nos nossos servidores um aumento de 47% no número de requests na primeira semana, né? Então, a partir daí, foi uma mudança de comportamento, de consumo de conteúdo definitiva, né? De lá para cá, nós como consumidores também, a gente aprendeu que eu quero poder assistir o conteúdo variado, o mais variado possível. Eu não quero estar preso a uma grade de programação de uma TV linear, uma TV tradicional, uma TV paga, por exemplo. Eu quero, sim, poder acessar outros conteúdos. Eu não quero só a mesmice, né? Porque a gente acaba recebendo, quando a gente está falando de grade, de linearidade, a gente está passivo, né? A gente recebe aquilo, sei lá, às 8 horas eu sento no meu sofá e eu vou receber o que a emissora decidir mandar. Aqui não, a gente está falando de um outro universo, onde eu escolho, eu tenho esse poder da escolha, e aí, essa é a parte que eu acho mais linda, né, de toda essa transformação, que é o consumidor, somos nós que estamos liderando essa transformação, que é a possibilidade sim, de eu escolher o conteúdo que eu quero assistir, né? Eu quero um conteúdo que faça sentido para mim naquele momento, naquele horário, porque eu não posso estar consumindo no horário que a emissora definiu. Então, eu trago isso porque a gente percebeu também que os anunciantes, a partir, eu diria assim, desde 2021, 2022, os anunciantes também acordaram para isso, e eles passam a colocar, dentro da sua estratégia de comunicação, as TVs conectadas também como uma plataforma de distribuição da sua publicidade, né? Então, isso abre também uma oportunidade incrível para quem produz conteúdo de qualidade, né, poder remunerar o seu conteúdo também. É muito mais democrático. Eu ressalto a questão de qualidade, gente, porque a gente sabe que existe muito conteúdo disponível, também produzido pelo usuário, e aí a gente perde um pouco a capacidade da curadoria, né? E isso, se não deveria ser uma preocupação importante para o anunciante. A gente não quer, nós, quem tem filhos, a gente não quer que determinados conteúdos mais agressivos sejam acessados pelas crianças, por exemplo. Então, a marca também não quer associar a sua marca a conteúdos que também não façam sentido. Enfim, a gente não quer. Então, este cuidado a gente precisa ter também neste ambiente, né? Então, eu vejo uma oportunidade hoje, uma janela de oportunidade, eu falo muito isso, para quem produz conteúdo de qualidade e para o anunciante que quer falar com uma audiência que hoje está num outro ambiente. Tem a questão do brand safety, que é muito falada no mercado, né, de você, ainda mais em tempos de mídia programática, onde você sai comprando mídia e você não sabe aonde a mensagem do seu anunciante, da sua marca, vai aparecer. Então, ter plataformas que oferecem um nível de brand safety muito grande, principalmente se aliar a locais que fazem essa curadoria de conteúdo, para que você tenha certeza que, se você está investindo naquela plataforma, naquele lugar, naquele espaço, a sua marca vai estar dentro de um ambiente seguro. E segurança não significa a abordagem do conteúdo. Você pode ter um conteúdo extremamente violento, se for uma plataforma de filmes de terror, por exemplo, mas se você tiver conduzente e souber que aquilo
está sendo feito de uma forma cuidadosa e segue a linha do que você está investindo, faz todo sentido. Eu imagino, Dom Filó, que hoje o maior desafio seja exatamente isso, você atrair as marcas e oferecer uma oportunidade para que elas estejam ali da melhor forma. Hoje a gente tem diversas formas dos anunciantes estarem conectados e terem a sua publicidade, terem sua marca viabilizada dentro de conteúdo. Você pode ter uma marca madrinha, patrocinadora da plataforma, você pode, como na questão do AVOD, né, ter uma exibição de um comercial tradicional de 30 segundos antes, durante, depois, etc. Pode ter um branded content por ali. Hoje, quais são as formas que vocês oferecem para os anunciantes e onde está a dificuldade deles entenderem as oportunidades que pode se ter na Coachny para atingir esse público de potencial de 115 milhões de pessoas, por exemplo? Bem, nós não temos referência, né? Então, a gente vai buscando em cima do básico. Básico, leia-se efemérides, por exemplo, né? Então, nós temos o mês de novembro, é um mês em que as marcas, é um mês em que a cultura negra está em voga. Então, em cima disso, nós vamos buscar um evento. Então, por exemplo, nós trabalhamos com o que a gente chama de live events. Nós trabalhamos com evento ao vivo. Então, nós temos um festival. Então, a Coachny TV tem um festival, que é o Festival Ori, já na sua 4ª edição, agora em novembro. Nos 2 primeiros anos, nós trabalhamos no ambiente virtual. Agora, o ano passado, nós fizemos híbrido. E esse ano vai ser totalmente presencial, mas também não tem como desassociar na questão da TV em si. Tá? O nosso desejo é que a gente possa passar para o anunciante, para as marcas, olha, nós temos um festival que nós podemos transmitir ao vivo. Tá? Então, qual é o grande desafio? Banda. A banda. Esse é um desafio para grandes... para quem está trabalhando com ao vivo, para quem está trabalhando com streaming, né? Porque até agora eu estou trabalhando ali naquela faixa, mas na hora que eu tiver um boom de audiência, eu vou ter um problema, entre aspas, que eu tenho que resolver. Ou seja, se resolve com dinheiro. Se resolve com dinheiro. Então, o nosso caminho ele está traçado. A gente sabe exatamente o nosso potencial. Então, eventos ao vivo em cima de datas específicas, isso é um caminho. Tá? O outro caminho é atender, dentro do escopo da cultura negra, as várias vertentes. Vamos chamar gênero. Por exemplo, tem marcas específicas que trabalham com gênero. Né? Marcas de beleza, por exemplo. Então, nós vamos trabalhar com conteúdos inerentes àquela determinada caixinha, vamos chamar assim. Tá? Então, com esse viés, a gente tem a criatividade. Vamos criar ali programas, não necessariamente no padrão, né? No padrão que se vê nas lineares. Né? Porque o grande diferencial nosso, enquanto produtora, enquanto veículo, é o nosso olhar, a forma como a gente conta a nossa própria história. Esse é o diferencial. Agora, não abrindo mão da qualidade, porque se não tiver qualidade, o mercado não vai olhar para você. Então, a qualidade é total. Qual foi o nosso grande desafio lá atrás? Até 2020, a Coachny era vista como acervo. Então, como acervo, todo mundo entendia, isso é coisa velha, isso é museu, era complicadíssimo. A marca não conseguia entender que a Coachny pudesse estar dentro do mercado, vamos dizer assim, né? Falando com o mercado, dialogando com o mercado, trocando com esse mercado. Então, foi a criação da Coachny TV que propiciou isso. Então, nós trabalhamos com uma grade diversa, né? Utilizando o que a gente chama, dentro da nossa comunidade, que é o conceito Sankofa. Ou seja, você vai lá atrás buscar o que você fez, o que você tem, para ressignificar o momento e projetar no futuro. Então, esse é o conceito da Coachny. A gente trabalha com esse acervo e, dentro desse acervo, a gente ressignifica do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da mensagem e consegue viabilizar. Então, a gente acredita que o mercado irá entender o que a gente está se propondo. Muito bom.
Larissa, hoje os projetos que você está em produção, de longa-metragem, etc., obviamente isso precisa de algum investimento, seja estatal pelo lado da cultura, seja principalmente das marcas. Acredito que alguns projetos que você esteja trabalhando sejam incentivados. Tem alguma outra forma? Como é que hoje a Olo atrai investimentos para viabilizar essa produção de conteúdo de qualidade e escalável para os outros projetos, por exemplo? Sim. Hoje, os 4 projetos que eu mencionei, eles estão incentivados pela Lei do Audiovisual da Ancine e pela Lei Rouanet. Então, a partir disso, tendo o ok do Ministério da Cultura, a gente chega nas marcas e recebe investimento também. Também tem a forma institucional, mas aí a gente lida com a verba de marketing de cada uma das marcas, né? A gente sabe como funciona. Então, a gente tem essas 2 frentes de captação. É um processo árduo, né? Porque a gente precisa entender o que as marcas querem, sem perder a nossa essência também. A gente sempre prisou por ser original e trazer o que a gente pensa dentro das produções e tentando mostrar, né, que aquilo é business também. Então, a gente tem essas 2 formas de captação. Por investidores também, institucional, pelas empresas e pelo projeto incentivado. Legal. Lilian, falando agora da presença das marcas para conseguir viabilizar conteúdo e para conseguir que essa distribuição aconteça e de forma gratuita para a audiência, que é o que funciona muitas vezes. Hoje, a Show Heroes, por exemplo, ela ajuda também produtores de conteúdo a fazer essa monetização, né? Uma das grandes fortalezas da empresa é auxiliar produtores de conteúdo, né? Os publishers, a ter o seu conteúdo e colocar publicidade ali dentro de alguma forma para que ele tenha remuneração por meio da publicidade. E como a Larissa e o Dom levantaram também, assim, isso, toda a indústria nichada passa por isso de alguma forma, né? Você vê a indústria dos games, o quanto ela evoluiu na questão de patrocínio e investimento, e inicialmente quem investia na cultura gamer era os fabricantes de computadores, o cara que faz a cadeira gamer e etc. E aí, de novo, assim, o gamer escova os dentes, o gamer come, o gamer usa um tênis, o gamer viaja. Então, não são só marcas conectadas ao universo que você está falando, e sim marcas de qualquer tipo de bens de consumo interessantes para aquelas pessoas, como pessoas que uma hora são gamers, a outra hora escutam música, a outra hora fazem outras coisas. Como hoje as marcas podem enxergar essas oportunidades para conseguir ajudar plataformas a existirem, conteúdos a serem produzidos de qualidade? Como que vocês trabalham essas marcas hoje para essa distribuição? O que acontece é realmente o que o Filó trouxe aqui. A gente entende que para fazer a distribuição de um conteúdo de qualidade tem um custo para quem produz, né, para quem é o dono deste conteúdo, é um custo para chegar até nós como consumidores, né? Servidor, CDN, isso é muito caro, né? Isso realmente é muito caro. Do ponto de vista do anúncio, também, para a gente entregar um anúncio, a gente precisa também de uma série de ferramentas, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de servidor, a gente precisa mensurar, mostrar relatórios, toda a parte de relatoria, mostrar resultados, eventualmente incluir uma camada dentro da produção do vídeo publicitário para tornar aquele vídeo mais interessante, mais atrativo para a audiência. Então, a gente traz uma camada de engajamento, e tudo isso é custo também, né? Então, para nós, o que a gente faz é tirar esta parte do custo para a entrega da publicidade do nosso parceiro, e a gente assume isso aqui do nosso lado, porque esse é o nosso negócio. A gente desenvolveu toda a tecnologia, a gente tem isso dentro de casa e a gente consegue fazer. Então, por exemplo, na nossa plataforma, a gente já entrega para o publisher toda a interface onde ele vai poder acompanhar a relatoria, quanto que ele está sendo monetizado, em tempo real ele consegue fazer aquele acompanhamento, quais são os anunciantes que estão dentro
dentro da plataforma dele. Eventualmente, ele pode, inclusive, fazer uma gestão, né? Prefiro focar os anúncios num determinado horário, num determinado conteúdo. Então, todas essas ferramentas a gente entrega para o nosso parceiro publisher e para o anunciante, obviamente, né? Então, esse é o nosso grande papel para viabilizar realmente a publicidade dentro de conteúdos de qualidade. Uma coisa importante que a gente falou aqui, que eu acho interessante trazer e dividir com vocês, tá? Porque neste ambiente, o anunciante, pensando na publicidade antes, num universo que não é esse novo que a gente está vendo agora, o anunciante buscava segmentar a publicidade. Eu quero que o meu anúncio apareça para, sei lá, homens de 35 a 45 anos. Né? Hoje, a gente vê isso perdendo muito o sentido, porque, quando a gente fala em TV, a gente consome esse conteúdo compartilhadamente, né? Na família, a gente tem mais de uma pessoa sentada naquele sofá consumindo esse conteúdo, e não necessariamente tem esse mesmo perfil. Então, o que passa a ser relevante para o anunciante é o contexto. Né? Então, eu quero que o meu anúncio apareça para pessoas que estão consumindo conteúdo de gastronomia, ou conteúdo de música. Né? Então, a gente precisa também, nós como profissionais dessa área, a gente precisa também mudar nosso pensamento e direcionar também os nossos projetos para esse universo, que não é a segmentação demográfica. Eu acho que ela vem perdendo muito sentido quando a gente fala deste universo. Então, ainda voltando para a questão da ferramenta, lá nós temos ferramentas que permitem fazer segmentação demográfica em tablets, em smartphones, mas em TV conectada a gente prioriza o contexto. Né? Então, a gente consegue agrupar conteúdos de um determinado contexto, de vários publishers, para entregar para um anunciante. Então, se o anunciante disser, eu quero rodar meu anúncio em conteúdo de gastronomia, a plataforma vai buscar o conteúdo da Kuechtner de vários publishers e vai entregar aquele anúncio dentro deste contexto, que é o que faz mais sentido para o anunciante. Tá? Perfeito. Dom. Eu queria só complementar com a questão da receita, onde buscar recurso, né? Eu esqueci, Larissa colocou, e é interessante, nós temos a opção do incentivado, né? E, pelo fato de nós sermos segundo setor e terceiro setor, né, estamos ali no 2,5, né, porque há possibilidades, então, enquanto instituto e enquanto negócio Kuechtner TV. Então, estamos ali no 2,5. Esse é o problema do mercado entender, né? Mas vamos chegar lá. E tem a outra opção também, que é o fundo setorial. Aí fica mais complicado, porque para as produtoras, vamos dizer, que trabalham com o conteúdo negro, é complicada a tal da pontuação, junto à Ancine. Então, qual é a nossa estratégia? Se associar a outras produtoras não negras. Fizemos 2 experiências agora. Uma delas, inclusive, vamos lançar agora o filme Black Rio, Black Power no Festival do Rio. Tá? E isso numa parceria com 2 produtoras, a Osmose e a Espiral, com o diretor Emílio Domingos, né? Que fez Favela é Moda, que fez Tô na Régua. Então, nós conseguimos viabilizar enquanto produtor associado. Né? Então, isso aí a gente já vai puxando a pontuação. E, por outro lado, fizemos também, numa parceria bem ampla, o outro filme com Gerson King Combo, o filme. E nessa daí foi interessante, porque tem que compor com as produtoras, né? E aí, e o recurso? De onde vem? Fundo setorial. Mas quem é que tem esse acesso? São produtoras que, se você vai, se associa, que tem esse acesso. Então, para nós, né, digo assim, enquanto produtores, né, de cultura negra, o processo é mais complicado. Né? Agora, a vantagem é que nós estamos chegando num processo novo. Né? Tudo que começa do zero, entre aspas, né, temos mais chance. Mais fácil de se adaptar à realidade atual. E, de novo, o que a gente estava conversando um pouco no papo prévio, né, a gente, seja pelo motivo mais genuíno, ou seja, pelo caminho torto, mas que vai ajudar,
A gente está falando da valorização, finalmente, da cultura negra. Muita gente ainda investe só para conseguir botar no relatório de diversidade e inclusão, porque os acionistas estão procurando. Muita gente acredita e vê a importância e necessidade. Mas seja pelo caminho errado ou pelo caminho certo, acho que, de novo, o destino ainda está sendo bem construído e cabe a todo o mercado e cada um de nós entender como a gente pode ajudar para que isso realmente ganhe visibilidade. A gente não consegue falar de streaming sem falar hoje de tecnologia, né? A gente está falando de streaming, a gente está falando basicamente de acesso à internet. Se muito pouco tempo atrás era quase impossível você conseguir ver um vídeo ao vivo na internet se você não tivesse uma banda, e aí a gente está falando de acessibilidade, de classe social, de territórios e etc. Hoje já existe uma facilidade um pouco maior. Mas como vocês, nas especificidades de vocês, veem hoje o apoio da tecnologia, o quanto isso é positivo e quanto ainda tem algo falho que atrapalha o processo de cada um de vocês para que isso ainda funcione melhor, seja como uma plataforma de distribuição ligada às marcas, como principalmente o streaming raiz ali da distribuição, ou essa produção e essa conexão com os públicos. Larissa, se você quiser começar. É fundamental, né? Sem internet, a gente não chegaria na maioria das pessoas que a gente chega hoje. Então, na Olo, a gente adotou a estratégia de ter... quando a gente lançou a série Casa da Vó, que foi com a Margareth Menezes, a gente colocou o primeiro episódio de graça e o restante, para assistir o restante da série, tinha que pagar R$ 8,90. E foi engraçado porque a gente começou a acompanhar os dados e tinha muita gente que assistia repetidamente os primeiros episódios para não pagar os R$ 8,90. Então, a gente entendeu que teria que colocar de graça mesmo, esperamos um tempo, colocamos. E aí, a ideia para os próximos anos, quando a gente lançar essas produções na plataforma, é que a gente coloque por um valor menor, competitivo com o mercado mesmo, para poder ser acessível, né? Nossa ideia é a acessibilidade de classes sociais diferentes. Então, a internet para a gente é fundamental para disseminar a nossa ideia, e acho que é isso. E mesmo outras ferramentas de tecnologia, né? Porque hoje você fala na produção, por exemplo, produzir um longa-metragem ainda é extremamente caro, mesmo que hoje, na teoria, é lindo falar que os celulares têm uma câmera maravilhosa e dá para produzir com o celular, e hoje é mais fácil você ter acesso. Realmente é infinitamente mais possível fazer um longa-metragem hoje, uma pessoa que não tem um investimento gigantesco, do que 10, 15, 20 anos atrás, que você precisava ter uma câmera de milhares de reais, cinematográfica, etc. Mas as ferramentas de tecnologia também ajudam na produção, né? Hoje, mesmo com o uso de inteligência artificial, vocês estão conseguindo usar alguma coisa disso para baratear e para viabilizar isso? É importante, você trouxe um ponto importante, que acho que a maioria das pessoas não tem ideia de quanto custa para colocar um filme na rua. E assim, a gente está falando de milhões. Milhões de produção, mais milhões para poder distribuir. É muito dinheiro. Então, a gente precisa que vocês consumam, basicamente. Se não consumir, não adianta. E aí a gente usa também tudo que a gente tem de tecnologia. Então, redes sociais, a comunicação sempre é fundamental. A gente criou a plataforma da Olo. A gente já tem aplicativo, né? Então, está na Play Store, está na App Store. E a gente está entendendo como acessar os espaços, né? E como o Dom falou, a gente também faz parceria com produtoras brancas para poder ter acesso à grana que hoje está limitada, né? Há muito tempo. Boa. Dom. Então, a relação com a tecnologia começa lá na época do VHS. Eu estou da época do VHS, né? Então, passando aí pelo VHS, mini DV, DVD e por aí vai. Eu tocava com vinil, hoje a galera toca com pendrive, então tem aí uma caminhada. Mas além de tudo, o Dom Flo é DJ também. Se já não bastasse jornalista, produtor cultural, empreendedor, ainda ele é DJ. Eu estava ligado na última fala aqui, vendo essa praia latina, que eu sou apaixonado. Mas é interessante o seguinte, então a tecnologia você tem que correr na frente. É assim que funciona, né? Está ligado. É o caso hoje da FEST. Estou ligado. Estamos saindo na frente. Daqui a pouco isso vai se tornar normal, né? Está no mainstream. Mas, nesse momento, lá atrás, a gente não tinha como. Eu tinha que estar na frente, sempre ligado. Chegar a um ponto daquele meu material ter que ser digitalizado para poder estar hoje, né, ao ponto de ser utilizado nas nossas produções. Então, a nossa galera lá é uma galera nerd, sempre tem que ter uma galera nerd, né? Senão não rola.
aquela galera que está ligada na questão da tecnologia. Então, como nós, da cultura negra, a gente não trabalha em linha reta, a gente trabalha dando voltas. Isso, somos especialistas, né? E com isso daí você tem criatividade, muita criatividade. Então, se você olhar a nossa plataforma, é criatividade pura, né? É criatividade pura. Agora, claro, né? Televisão nada se cria, tudo se copia. Estou falando isso para o mundo, né? Mas é uma verdade, né? Eu sou de televisão, se eu posso falar isso. Mas a tecnologia, você tem que estar ligado. Então, ligado mesmo. O que eu quero dizer com ligado? Ligado significa o seguinte, por exemplo, para trabalhar com a Samsung, nós tivemos que entrar no chamado on-board. Aí não é fácil. Para tudo, e você vai aprender uma tecnologia que normalmente não está no tutorial do YouTube, né? Então, são 3 meses ralando, aprendendo, etc., para poder dialogar, inclusive, com a Showheroes. Falando com os coreanos aí, né? No horário, fuso horário. Horário diferente. Reunião às 11 da noite. A tecnologia é lá em Jerusalém, lá, e o negócio é barra pesada. Mas nós estamos conseguindo. Por conta do que? Da tecnologia, por conta do que é possível. Então, não há impedimento. A questão só é o recurso. Você tendo o recurso, você tem condições de trazer, né? A partir do momento que chegou o YouTube, imediatamente o canal Cutness entrou no ar. Naquele primeiro momento, para você colocar um filme de 1 hora, você tinha que dividir em 5, 6 partes de 10 minutos. Hoje você bota filme de 1 hora, 2 horas, etc. Vai embora. Né? Então, hoje nós estamos ligados na inteligência artificial. Qual é o grande desafio? A regulamentação de tudo aí. Esse é o meu medo. A galera lá da caneta chegar e determinar que não vai ser assim, vai ser assim. Quem é que se ferra? Aquele que tem menos acesso a essa tecnologia. No meu caso, a cultura negra. Perfeito. Lilian, no caso da Showheroes, a questão tecnológica é fundamental em todos os aspectos, né? Acho que vocês conseguem tirar um diagnóstico de acesso de internet no Brasil, porque se as pessoas não conseguem acessar os conteúdos pela internet, a publicidade não chega lá e vocês não conseguem monetizar essa parte. Com certeza, né? E mesmo a utilização de inteligência artificial, né? Recentemente, globalmente, a Showheroes lançou ferramentas que usam a inteligência artificial para achar os melhores contextos e entregar as mensagens, como você levantou, e até de fazer pré-produção de peças em escala e tal. Como é que funciona todo esse universo de tecnologia dentro de uma plataforma como a Showheroes? Exato, cara. Realmente, tecnologia é o nosso DNA, né? Isso tem que estar dentro de casa mesmo. Não digo que a gente já tenha tudo, não. Acho que isso é um processo, né? A gente sempre vai precisar aprender mais, desenvolver mais, conhecer o comportamento do consumidor, conhecer o anunciante e desenvolver. Isso é uma constante na nossa vida. Sim, inteligência artificial é uma vertical importante lá dentro. A gente entra com essa camada para fazer toda a gestão da entrega baseada em contexto, né? Então, todos os algoritmos, eles têm esse aprendizado a partir do conteúdo para a gente conseguir fazer a segmentação contextual. Também na produção de vídeo, a gente faz algumas produções para o anunciante menor, que não tem uma grande agência e que quer estar dentro desse ambiente. A gente quer ser o mais democrático possível, então a gente produz também baseado numa tecnologia desenvolvida pela Showheroes na Alemanha. Mas o que eu queria contar aqui para vocês como novidade mesmo, em solução tecnológica, é a questão da sustentabilidade. Não a sustentabilidade do negócio, claro, essa é importante, mas a gente também tem usado agora a tecnologia para trazer sustentabilidade para o anúncio, né? O que é isso, né? Quando a gente está falando aqui que para servir um anúncio, servir um conteúdo, a gente gasta muito recurso, é caro. Mas a gente gasta recurso também natural, a gente gasta carbono, porque a gente usa energia, a gente usa latência de servidor, e todo este consumo ele tem um impacto no nosso meio ambiente, a gente não pensava nisso antes. E a tecnologia trouxe uma forma da gente mensurar isso, olha que coisa incrível, né? Então, a gente está lançando agora
Green Media, que está dentro do nosso framework estratégico, que é Better Media. A solução Green Media, o que faz? É uma tecnologia que faz uma leitura de tudo que a gente consome de recurso natural para servir um anúncio, para servir um vídeo. E, a partir daí, desta leitura, a gente investe, através de um parceiro nosso, em projetos de compensação de carbono. Então, isso é tão legal, eu estou tão apaixonada por esse projeto, porque o último case que nós tivemos, o relatório nos mostrou o seguinte: para servir esta campanha, vocês gastaram X toneladas cúbicas de carbono, e isso significa você carregar 25 mil smartphones 100%, né? Botar carga em 25 mil aparelhos de celular. Para uma campanha. Para uma campanha. Então, a gente não tem ideia, a gente não tinha ideia dessa dimensão, né? Foi uma surpresa, poxa vida. Teve uma outra que, esse consumo, ele equivale a uma viagem de Boston a Londres, por exemplo, né? Essas referências eu acho bem interessante a gente ter, porque se eu falo assim, X toneladas cúbicas de carbono, não faz sentido nenhum. Muito prazer. Né? Então, e aí, isso que é legal. Aí, o que a gente tem feito a partir desta leitura, então, a gente investe, através desta empresa parceira, em projetos, por exemplo, de reflorestamento, projetos de recursos hídricos. São vários projetos que já estão pré-selecionados, né, por essa empresa, e aí parte do investimento desta campanha a gente direciona para este movimento. Então, olha só até onde a tecnologia pode chegar para nos ajudar, do ponto de vista também, né, da nossa responsabilidade como indivíduos, como profissionais e como empresa, né, no cuidado com o meio ambiente. Perfeito. A gente está chegando no final, e eu queria fazer uma pergunta para terminar, que cada um de vocês dividisse o ponto de vista. É uma pergunta simples, é uma pergunta fácil. Queria saber de vocês como vocês imaginam qual vai ser o futuro do streaming no Brasil e no mundo. Eu acho que discutiu-se muito, por exemplo, a TV por assinatura, né? A TV por assinatura vai morrer, agora cada um tem o seu streaming, é muito mais fácil, é dinâmico e etc. E aí você vê uma queda relativa nas assinaturas de TV por assinatura e as pessoas assinando várias plataformas. Mas aí são muitas plataformas e o cara nem lembra mais qual que ele assinou e etc. Ou se ele vai ter 3, 4, 5 assinaturas, aí daqui a pouco vai ter uma empresa que vai unir todas as assinaturas e te oferecer um pacote único que é uma TV por assinatura de novo, né? Então, vira um ciclo vicioso nesse sentido. O que vocês imaginam que vai ser em questão de comportamento, de consumo e de formatos o futuro do streaming aí a médio prazo, daqui a uns 5 anos, por exemplo? Larissa? Olha, a gente imagina um consumo consciente, né? Primeiramente, mais investimento para que a gente se sustente e acredito que as pessoas vão começar, com o tempo, a valorizar mais as nossas produções, para que a gente não tenha que ficar competindo de forma desigual, né? Então, tudo acaba girando em torno do consumo, que traz o retorno financeiro. Boa. A gente tem 2 vídeos para passar, que explicam um pouquinho da Olo e explicam um pouquinho da Cultini, são bem curtinhos. Eu acho que, junto com a resposta de cada um, vale a pena a gente ver. Vamos ver primeiro o da Olo, agora depois a resposta da Larissa. E aí, logo depois, o Dom responde essa pergunta fácil que eu fiz. Ele vai explicar para vocês tudo o que vai acontecer no streaming no futuro, para vocês poderem investir. E aí a gente mostra um pouco da Cultini também. Wolo. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. Eu sou super empoderado em termos de retórica. Dificilmente eu aceito coisas e não tenho verbo pra representar o que eu tô pensando. E isso
deixa as pessoas enlouquecidas com a minha figura. Eu só vou ficar calmo quando você me explicar como foi que isso aconteceu com a nossa filha. Olha aqui, Pedro. Eu cuido muito bem da minha filha. Calma, gente. Nós cuidamos muito bem dela. O orgulho é ele que tá cegando vocês dois. Vocês, por acaso, têm noção de pra quantos brancos eu tive que rir pra vocês não morrer essa noite? Aqui. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. Muito bom, muito bom. Dom Filó, o que vai acontecer no futuro? Conta pra gente. É difícil, hein? Alguém te imaginaria onde nós estaríamos hoje, politicamente? NPC, alguém imaginaria? Olha, bom, é o seguinte, quem tem problema, as TV lineares, grande problema. As TV a cabos por assinatura, tem grande problema. Eu estou do outro lado aqui, ó, estou no lado do Fast, né? Do lado do Fast, acreditando que a publicidade é que vai pagar essa conta, até porque as marcas têm que estar dialogando, com quem está produzindo, né? Agora, colocaram uma assinatura no meio, aí é que pegou, né? Não estou falando em torno de Brasil, isso aí é o mundo, né? O mercado. Sem dúvida. Vamos ver um pouquinho mais, então, no vídeo sobre a Courtney. O povo afrodescendente teve grande parte da sua história sistematicamente apagada. Fomos forçados a deixar nossas terras numa ruptura extremamente dolorosa. Ainda hoje, muitos não conhecem a nossa exata origem. Mas esta tragédia foi insuficiente para desconectar a população escravizada de sua cultura e ancestralidade. Portanto, desde 1980, nossa missão é registrar em áudio e vídeo atos de resistência do movimento negro. Manifestações na política, educação, música, arte, religião, esporte e gastronomia. Hoje abrigamos o maior acervo audiovisual de cultura negra da América Latina. Filmamos para exibir nas telas os princípios que tanto nos enchem de orgulho e ajudam a recontar a nossa trajetória. Eis que surge a primeira televisão brasileira 100% dedicada à cultura negra. Produzida sobretudo por pessoas negras, para todos que se interessam pelos valores negros. Através da nossa real narrativa de representatividade e reconhecimento nas telas, reforçamos o protagonismo do povo negro, que é a maioria no Brasil. O audiovisual é ferramenta extremamente poderosa e essencial para o movimento antirracista em todo o mundo. Bem-vindos à Courtney TV, o seu canal de cultura negra. Muito bom. Sugiro que acessem conteúdos muito interessantes, o formato muito interessante. Acho que fala um pouco do que deve ser tendência no futuro, já por si. Lilian, e aí? Essa pergunta é difícil, gente. O que vai acontecer? Não faço a menor ideia. Eu acho o seguinte, gente. Uma coisa é certeza. A gente é um caminho sem volta, né? A gente não volta mais ao modelo da TV linear, TV tradicional, TV a cabo. Isso não tem chance de voltar, acredito eu, salvo, né? Sei lá, acabou o mundo, acabou a internet, aquelas coisas assim. Mas eu acho também que, num futuro, para nós também vai ser um pouco imperceptível. De onde vem esse conteúdo? É streaming, é linear? A gente não vai mais ter esta percepção, sabe? Ele vai chegar para nós de uma maneira única e democrática, ainda bem, mas a gente vai perder essa percepção. E a outra coisa que eu acho é que realmente os anunciantes cada vez mais vão olhar para essa oportunidade e direcionar os seus investimentos de uma forma mais incisiva, porque hoje, claro, a gente vê esse movimento, mas ainda não chegamos onde a gente queria, né? A gente ainda tem um caminhar aí.
Mas eu acho que sim, acho que muito em breve os anunciantes, suas agências, profissionais de criação, profissionais de mídia vão olhar para esta oportunidade aí e trazer os investimentos para falar com essa audiência que, afinal de contas, é onde a audiência está, que o anunciante quer estar também, né? É isso, gente. Fica muito claro que tem tudo a ver como 100 anos atrás e os próximos 100 anos a gente imagina que é o comportamento do consumidor, entender o que ele quer, gerar facilidade, oferecer algo de qualidade e que ajude na vida dele, seja para o entretenimento, seja para a informação, e que as marcas têm o papel fundamental de viabilizar isso de alguma forma, né? Não mais só por atrair a atenção, impactar por conta da atenção, mas de também gerar esse benefício indireto, nem que seja oferecer para ele, pagar essa conta de ter um conteúdo de qualidade, informativo e de entretenimento. Gente, queria agradecer muito vocês, Larissa, Dom, Lilian. Espero que vocês também tenham gostado e aprendido alguma coisa com a gente. E vamos construir esses 5, 10 anos aí de futuro, porque acho que está muito na nossa mão também. Obrigado. Obrigado.